E o nosso tema desse ano, anote aí, guarde isso na tua mente, no teu coração. Nosso tema desse ano é Transformados pela Graça. Nova identidade, nova vida e novo povo. Transformados pela graça, nova identidade, nova vida e novo povo. Para isso, para meditar a respeito desse tema, nós acompanharemos ou usaremos 2 livros bíblicos, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Primeiro semestre, a gente vai fazer uma série sequencial no livro do profeta Oséias, aquele grande artilheiro do Palmeiras do final da década de 90. E no segundo semestre, a carta de Paulo aos Gálatas. Tá? Então, esse vai ser o nosso material de estudo e de reflexão ao longo desse ano. Profeta Oséias no primeiro semestre, carta de Paulo aos Gálatas no segundo semestre. Mas no meio, esse ano a gente também vai ter uma outra microsérie, julho, como de costume, o mês de missões. Então, eu estou orientando aí sua mente já para você se organizar, como sempre, julho. Mas assim que a gente passar o mês de julho, a gente vai ter uma série ali curta sobre família, casamento, solteirice, sexualidade, um pouco sobre tudo isso, umas 8 pregações ali logo após o mês de julho a esse respeito, tá? Então esse é a agenda do ano. Essa é a agenda que até aqui entendemos que Deus nos deu e foi assim que Ele nos orientou na preparação para o ano de 2026. Então o sermão de hoje é uma introdução a essa série. Tá? É uma introdução à série anual no tema Transformados pela Graça. E eu vou tentar fazer, assim como no ano passado, que nós estudamos os livros de Jeremias e Tiago, e eu tive a oportunidade também de fazer esse sermão de abertura, e eu tentei fazer um paralelo entre Jeremias e Tiago. Hoje o meu objetivo aqui é traçar alguns paralelos entre Oséias e Gálatas. Falar um pouco do contexto de cada um desses livros, 2 livros que foram escritos com mais de 800 anos de distância, ou fatos que ocorreram com mais de 800 anos de distância entre um e outro, 2 contextos de mundo distintos, 2 públicos distintos. A pergunta é, o que há em comum entre eles e o que esses livros têm a ver com o tema desse ano, Transformados pela Graça. Esse é o objetivo do sermão de hoje. Obviamente, per si é um sermão, então a gente vai ter algumas aplicações e algumas lições aqui introdutórias. Vamos começar pelo profeta Oséias. Tá? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar esse livro. Uma coisa que me chamou a atenção, pesquisando nas últimas semanas, é que temos pouquíssimo material, principalmente em português, pouquíssimo material a respeito de Oséias. Comentaristas parecem que não gostam muito desse livro. E ontem eu estava trocando mensagem com um amigo meu, comentei que a gente começaria essa série hoje em Oséias, e ele falou, poxa, falei hoje de Oséias e falei que dentre os livros bíblicos é um dos que eu tenho mais dificuldade. Eu falei, obrigado pela sinceridade. Então, assim, teremos alguns desafios aqui, mas é palavra de Deus, e Deus nos deixou como revelação, e eu acredito que tem muita coisa para a gente aprender com o livro do profeta Oséias. Então, enfim, eu te convido a estar aqui domingo após domingo, serão 14 ou 15 sermões no livro do profeta Oséias. Eu te convido a estar aqui e a abraçar também, a ler esse livro durante a semana. Essa semana eu fiz uma leitura sequencial do livro todo. É muito bom para a gente ter uma noção do todo. Muito bem, introdução é isso. Oséias foi chamado por Deus, se você abrir lá em Oséias, abre lá, Oséias 1:1. Vamos nos situar no tempo e na história. Não tinha programado ler esse versículo não, mas eu acho que é importante. Oséias 1:1, você já deixa sua Bíblia aberta lá. Oséias 1:1, o texto diz assim, palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quem estava aqui no início do ano passado, lembra
que eu fiz um breve panorama da história dos reis, mas o foco ali ficou muito em Judá, porque Jeremias foi um profeta chamado por Deus para pregar para Reino do Sul. Então lembraram aí agora a aula de EBD, hein? Se não tiver lembrado, Ingrid, para o ano que vem a gente precisa trabalhar fundamentos da história do povo de Deus. Reino do Norte e Reino do Sul. Gabriel, tá aí aquele infográfico? Espera aí, vou pegar no pé do Gabriel hoje de novo. É um infográfico só. Eu trouxe uma linha do tempo que mostra essa divisão. Lá no ano 922 a.C., Israel era um único povo e ali ele se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte formado por quantas tribos? 10 tribos. Maria ajudou todo mundo aqui agora que o pessoal vai passar vergonha. E Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Norte, conhecido ao longo de toda a Escritura como Israel, Reino do Sul, conhecido como Judá. Isso aconteceu lá no ano 922. Rei Jeroboão I passa a reinar sobre Reino do Norte, Israel, Roboão sobre Judá, Reino do Sul. Dali em diante, e se o Gabriel conseguir abrir o infográfico, vocês vão ver, senão depois eu mando. Dali em diante, a gente tem uma sucessão de 20 reis em Israel, do norte, até a queda para Samaria no ano de 722. Então são 200 anos de história, até que lá no ano dos 722, o Reino do Norte cai e nunca mais volta a se falar a respeito daquele reino. 20 reis em 200 anos, todos eles com uma característica. Qual é? Reis ruins, perversos, que não amavam o Senhor, não buscavam o Senhor e não seguiam o Senhor na sua espiritualidade. Uma sucessão de 20 reis maus e perversos sobre o Reino do Norte. Apareceu, não dá para ver nada. Você consegue dar zoom? Eu queria dar um zoom. Aí, não vai ter vida fácil, Gabriel, comigo pregando. Eu queria só dar um zoom aqui, porque aqui estão a sucessão de reis do Reino do Norte, mas eu queria só dar um destaque aí, só para mostrar onde é que está Jeroboão II. Se não der, não deu, depois eu mando para vocês. Jeroboão reinou, acreditem, está escrito aí em algum lugar, Jeroboão reinou no norte de 793 a 753 a.C., 40 anos, tá? Um período de muita prosperidade econômica, muita prosperidade política e militar. Nesse período em que Jeroboão II está reinando, Israel, Reino do Norte, alcança seu ápice em termos de fronteiras, em termos de dimensão, em termos de prosperidade. Os historiadores consideram esse período de Jeroboão II, que é esse tal Jeroboão, filho de Jeoás, que a gente leu no 1:1 aqui de Oséias. Os historiadores consideram esse período como a era de ouro do Reino do Norte, tá? Seu momento de maior vigor político e econômico. Se vocês leram ou prestaram atenção na leitura aí do capítulo 1, versículo 1, vocês veem que ele cita alguns reinos do sul, alguns reis de Judá, Reino do Sul, e Jeroboão II no Reino do Norte. Mas por esse paralelo aqui entre os dois, a gente consegue traçar mais ou menos o tempo de ministério de Oséias, e a gente não tem certeza disso, mas provavelmente ele inicia o seu ministério ali no finalzinho dos anos de Jeroboão II, e ele, ministra e profetiza sobre Israel, perpassando boa parte dos seus sucessores. Se vocês conseguirem enxergar, vocês vão ver que depois de Jeroboão II, eu vou só mostrar aqui uma última vez, depois a gente vai tirar isso da tela para não desviar a atenção de vocês. Jeroboão II é esse aqui, que tem um período maior de reinado. Depois vem uma série de 6 reis, todos de reinado bem curtinho, é uma época cheia de briga palaciana, traição, morte, assassinato, uma confusão danada, até lá 722, tá? Gabriel, pode tirar para não atrapalhar agora o pessoal. Obrigado. Então a gente não sabe exatamente quanto tempo Oséias pregou, quanto tempo ele profetizou, mas provavelmente em torno aí de 30 anos, até que Israel foi lá dominado pela Síria. E esse é o período. Era de ouro. Guarda isso, tá? Era de ouro do Reino do Norte. Período de prosperidade. Prosperidade econômica, prosperidade militar, prosperidade material e sucesso. Sucesso político e militar até.
Pouquinho antes de Oséias, tem um outro profeta que foi chamado em Israel, e você depois pode ler lá a história dele, que é o profeta Amós. Amós veio um pouquinho antes de Oséias. Mas apesar de Amós ter sido, e ele era alguém de Israel, Reino do Norte, mas apesar de ter sido chamado ali, ele durou pouco, ou o seu ministério no Reino do Norte durou pouco, porque logo ele foi expulso dali, ele foi impedido ou proibido de pregar em Betel, e dali para frente ele direcionou o ministério dele para o Reino do Sul, para Judá. Mas Amós é conhecido justamente por pregar nesse período de muita prosperidade econômica. Se vocês lerem o livro do profeta Amós, vocês vão lembrar que ele é alguém que condenou o estilo de vida promíscuo do povo, principalmente o povo que vivia ali em palácios, em abundância material, porém distantes do Senhor. Então, Amós ajuda a gente a entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo aqui. Mas diferente de Amós, então, que é chamado, né, ali no reino, enquanto vivia em Israel, mas depois direciona toda a sua pregação para o Reino do Sul, Oséias é um dos únicos profetas bíblicos que toda a sua pregação, ou predominantemente a sua pregação, é direcionada para o Reino do Norte, tá? Então, é um profeta muito importante para a gente compreender essa dinâmica dos dois reinos, principalmente nesse período antes da queda para a Síria. E, enfim, Oséias tem muito a nos dizer sobre esse período, sobre essa era de ouro, tem muito a nos dizer sobre as circunstâncias políticas, econômicas, sociais do povo, e a gente vai ver isso ao longo do ano, tá? Eu não vou esgotar, obviamente, a mensagem de Oséias aqui hoje. Mas, ainda que ele tenha muito a nos dizer sobre essas coisas, ele tem ainda mais a nos dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel nesse período. E Oséias é conhecido por apresentar o amor imutável de Deus por seu povo. Agora, você vai perceber isso ao longo das semanas. E se você ler o livro de Oséias essa semana inteiro, você vai reparar uma coisa. Apesar de ser conhecido por apresentar o amor imutável de Deus pelo seu povo, por apresentar a graça de Deus pelo seu povo, ele passa boa parte do livro condenando o estado daquele povo. Ele passa boa parte do livro apontando o pecado daquele povo, apontando a ruína espiritual daquele povo. E, inclusive, uma comparação muito vívida aparece já nos primeiros capítulos, em que o povo é comparado a uma mulher adúltera, né? Na verdade, o livro ele é tão vívido que Deus chama Oséias, o profeta, a se casar com uma mulher adúltera e a ter filhos com ela. O texto chama filhos da prostituição, com Gomer, o nome dessa mulher. E eu vou deixar para o Cris resolver essa encrenca com vocês nas próximas semanas. Que história é essa do profeta casar com uma mulher adúltera e ter com ela filhos da prostituição? Mas, enfim, eu entendo que é um casamento real, real no sentido de verdadeiro, mas também é uma encenação. É uma encenação de como Deus estava se sentindo em relação ao seu povo. Deus estava, na verdade, transmitindo uma mensagem da forma mais vívida possível ao seu povo, dizendo: é assim que eu me sinto. Eu chamei vocês, eu amei vocês, eu atraí vocês, e vocês são para mim uma mulher adúltera. Vocês são para mim uma mulher que me abandonou, que me traiu. Eu tive filhos com vocês, mas é assim que eu me sinto, porque hoje vocês me trocaram pelos Baalins por outros deuses. Esse é o tom e essa é a tônica de toda a parte inicial ali da narrativa do profeta Oséias. E por quê, gente? Por quê? Falei muito da era, da situação econômica, política, militar, e essa era de ouro. Agora, se você olha sob a ótica da vida religiosa, aí sim a gente está falando de uma situação bastante ruim. Né? Israel, nesses dias, nesse momento, vivia em puro sincretismo religioso. Uma das primeiras coisas que o rei Jeroboão I, não esse da história de Oséias, mas o primeiro, quando o reino se dividiu, uma das primeiras coisas que ele fez
naquele momento, quando os reinos se dividiram, foi colocar um altar para Baal no norte e um ao sul do império, e dizendo, do reino, e dizendo, vocês vão continuar aqui cultuando ao Deus de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, mas vocês também cultuam a estes outros deuses, de norte a sul do reino do norte. E, enfim, ao longo da história a situação só foi piorando e altares foram sendo erigidos ao redor de todo o reino do norte para o culto a Deus e aos ídolos. Então o povo vivia tranquilamente no meio dessa situação, né? As coisas estavam indo bem, o reino estava prosperando, economicamente estavam indo muito bem, mas tudo bem, aqui a gente adora a Deus e aos ídolos e a gente convive com isso com muita tranquilidade. E é importante que vocês entendam isso, que essa prática não era apenas tolerada. Eles viviam isso muito bem e toleravam isso muito bem. Mas sabe o que é mais doido? Não é que essa prática era só tolerada. Essa prática era incentivada e ensinada pelos sacerdotes. Quando a gente chegar lá em Oséias, capítulos 4, 5 e 6, a gente vai ver o profeta se dirigindo não ao povo, mas aos líderes, aos sacerdotes e dizendo: vocês vão ter uma condenação ainda mais grave porque vocês não só toleram, como vocês ensinam esse culto sincrético a Deus e aos ídolos. E esta era a situação do povo. E, enfim, há muitas acusações feitas por Deus no livro, mas só para eu não ficar falando aqui, vamos deixar a palavra falar um pouco, e eu queria que vocês lessem comigo um trechinho e depois a gente vai ler mais um. Abra lá em Oséias capítulo 4. E obviamente eu não vou pregar o texto, porque ele vai ser objeto ainda de meditação, mas eu quero que vocês percebam o tom do livro e da profecia de Oséias a partir desse texto. Oséias 4, a partir do versículo 1. Oséias 4, a partir do 1. Olha só o que o texto diz. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso, a sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite, e eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo, prestem atenção no versículo 6, meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, e eu os reconhecerei, e eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus, e eu me esquecerei dos seus filhos. Até aí. Esse é o tom do livro, tá? O livro sobre o amor imutável de Deus, mas esse é o tom do livro. A gente vai ter a oportunidade de estudar em detalhes ao longo do semestre, mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje, e que é importante para a gente compreender o livro e a série desse ano? O estado de miséria espiritual e moral do povo. O estado de miséria espiritual e moral do povo. E tudo isso fruto do quê, gente? Tudo isso fruto do quê? Versículo 6. Fruto do desconhecimento de Deus e do afastamento da lei de Deus. Esta é a situação do povo. Um povo perdido, um povo que havia se afastado de Deus porque havia se afastado da palavra e havia se afastado do conhecimento de Deus. Não por acaso Deus promete juízo, Deus promete punição. Deus envia o profeta Oséias para alertar o povo sobre o seu estado de perdição e sobre o juízo
que viria em decorrência da sua depravação. Mas aí talvez você esteja perguntando, o que isso tem a ver com a graça de Deus? O que isso tem a ver com a graça de Deus? E eu me fiz essa pergunta meditando essa semana no livro de Oséias. E o ponto aqui para a gente, e enfim, como eu mesmo entendi, e lendo o livro todo de Oséias isso fica claro, é que se tem algo que a gente aprende nas Escrituras, e em particular se tem algo que a gente vai aprender no livro de Oséias, é que quem não entende a própria ruína, quem não entende a própria sujeira, não percebe o valor da purificação. Quem não entende a própria ruína, quem não entende a própria sujeira, não vê o valor da salvação. Quem não se vê perdido, não está pronto para ser transformado pela graça de Deus. O tema do nosso ano é Transformados pela Graça. O livro de Oséias, 80% do tempo, vai nos dizer como nós estamos perdidos. Por quê? Porque quem não entende, ou quem não se vê como perdido, não entende o valor da graça. Quem não se identifica como pecador, quem não se identifica como devedor, não abraça a salvação como favor imerecido. Mariu falou agora há pouco sobre isso aqui, favor imerecido. Se a gente não se entende como pecador, se a gente não se entende como devedor, a graça não vai ser para nós favor imerecido. No máximo vai ser um favor que a gente merece, mas não é esse o caso. E é isso que a gente aprende nas Escrituras e é isso que a gente vai aprender com o profeta Oséias. Então, o que a gente vai ver ao longo de toda essa construção é o profeta destrinchando esse estado de perdição do povo, destrinchando esse estado de depravação do povo. Mas após fazer toda essa construção, a gente vai chegar lá no capítulo 11. E aí eu vou dar só um cheiro para vocês do que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá. Abra lá no capítulo 11, versículo 8. Até aí vai ser só puxão de orelha, tá? Mas quando a gente chegar lá no capítulo 11, versículo 8, a gente vai se deparar com o seguinte: como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admá ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei a minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, o meu povo retornará tremendo desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas voltarão da Assíria, eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Que maravilha! Um povo totalmente perdido. Um povo que há 150 anos adora a Deus e aos ídolos. Um povo que Deus estava demonstrando, por meio do profeta, o seu estado de perdição, o seu estado de depravação. Mas o que Deus vai dizer para esse povo no fim da história? Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia destruí-lo? Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o oeste. Eu acho essa figura muito poderosa e muito bonita. Por quê? Porque essa é a graça de Deus que vence o nosso pecado, gente. É o leão que ruge e o seu povo volta para ele. A sua voz poderosa que nos desperta do sono. Vejam, Deus poderia usar inúmeras figuras aqui. Ele poderia usar inúmeras figuras aqui. Ele poderia usar uma voz dócil.
né? Tem uma música que a gente volta e meia canta aqui, Jesus, que doce nome, e é doce mesmo, mas aqui, a graça é um rugido de um leão. Porque se não fosse um rugido de um leão, você não despertaria do sono da tua depravação. A graça de Deus é um rugido de um leão, porque ela precisa te despertar do teu sono espiritual. Porque você, por si só, está morto. Morto. Não é que você está descansando. Não é que você está desatento. A figura bíblica para o teu estado de depravação é morte. E aí a gente precisa do rugido de um leão que nos atrai e nos desperta e nos tira do sono. É uma voz poderosa que ruge e fala: quando eu rugir, o meu povo vai voltar para mim. Seu amor radical que busca o pecador. Sua compaixão, a gente viu isso aqui. Meu coração, olha o versículo 8, meu coração está dilacerado, a minha compaixão transborda. Eu não enviarei a minha ira furiosa, eu não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. A sua compaixão se deixa tocar pela fraqueza. Por isso, gente, a primeira lição da nossa série, e a primeira lição aqui do sermão de hoje é: renda-se a essa graça escandalosa. Renda-se a essa graça escandalosa que vence o nosso pecado. A graça de Deus não é, sabemos disso, uma graça barata que ignora o nosso pecado. Ele não poderia fazer isso, pois ele é santo. Em sua santidade, ele condena o nosso pecado, ainda que o seu coração se deixe tocar por nossa miséria. Isso é a misericórdia de Deus, seu coração se deixa tocar pela nossa miséria. Na cruz de Cristo a gente entende isso melhor e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso na carta aos Gálatas. Mas antes da gente avançar para a carta aos Gálatas, permita-se tocar pela mensagem do livro do profeta Oséias. Deus vem ao encontro do seu povo, mesmo quando seu povo dá as costas a ele. A graça de Deus se manifesta em meio à sujeira do nosso coração, em meio à sujeira do nosso pecado, e vence o nosso pecado. Isso é o mais belo. A graça de Deus vence a sujeira do nosso pecado. O povo, e o resumo do livro é: o povo abandonou o Senhor, os sacerdotes abandonaram o ensino das Escrituras, havia ídolos por toda parte, mas Deus vai em busca do seu povo. Ele envia o profeta para condenar o pecado do povo, mas para lembrar o povo de que a graça de Deus é suficiente para salvá-los. O seu amor não falha, o seu amor não muda e o seu amor vence a dureza do nosso coração. Uma coisa que nós aprenderemos esse ano, que nós seremos lembrados esse ano, gente, é que os nossos atos não podem aperfeiçoar o amor de Deus. Os nossos atos não tornam o amor de Deus mais perfeito. Mas até os nossos atos mais impuros e mais sujos não podem aniquilar o amor dele. Não são capazes de aniquilar o amor dele. É da natureza de Deus amar o seu povo. É da natureza de Deus buscar o perdido. É da natureza de Deus salvar o pecador. E é por isso que nós somos chamados e seremos chamados ao longo desse ano a sermos transformados pela graça de Deus. Graça que nos dá nova vida, graça que nos dá uma nova identidade, graça que nos faz um novo povo. Renda-se à escandalosa graça de Deus que vence o nosso pecado. Essa é a mensagem do profeta Oséias, e é isso que nós meditaremos ao longo do primeiro semestre. Vamos avançar para a carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Nas palavras eu estava lendo alguns comentários essa semana e o Keller abre um comentário curtinho que ele tem da carta aos Gálatas, dizendo o seguinte: o livro de Gálatas é dinamite pura,
uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de profundo significado, segurança e satisfação, a vida de bênçãos a qual Deus chama o seu povo. O livro de Gálatas é dinamite pura, uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de profundo significado, segurança e satisfação. De onde vem esse vigor, gente? De onde vem essa intensidade da carta aos Gálatas? Do seu próprio contexto e da motivação de Paulo a escrevê-la. Quem lembra de alguns sermões atrás, das viagens missionárias de Paulo, vai se lembrar de que Paulo plantou a igreja na região da Galácia. Pouco tempo depois, alguns anos após Paulo ter plantado a igreja ali, ele recebe notícias do que estava acontecendo na igreja ali naquela região. E ele escreve uma carta essa que temos acesso hoje. Carta aos Gálatas provavelmente foi escrita em torno do ano 50 depois de Cristo. É uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. E logo nos primeiros versículos, Paulo dá o tom da mensagem. Abra lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Admiro-me, vejam o tom do apóstolo aqui. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Esse é o tom de Gálatas. Esse é o tom da carta. Paulo amaldiçoando até um anjo do céu que porventura pregue um evangelho diferente daquele que ele pregou. Se vocês acham que às vezes algumas pregações são intensas, leiam a carta aos Gálatas e vocês vão ver que são fichinha perto das palavras de Paulo. Por que o apóstolo Paulo parece tão irado aqui, gente? Tinha chegado ao seu conhecimento que os crentes da Galácia estavam dando ouvido a alguns mestres que ensinavam que a salvação se dava pela fé, mas também pelo seguimento de algumas cerimônias ou pela guarda de algumas cerimônias da velha aliança. Que cerimônias essas? Alimentação, a guarda de alguns dias sagrados e mesmo a circuncisão. Então Paulo chega uma notícia para ele de que na região da Galácia havia alguns mestres ensinando que a salvação se dava pela fé em Cristo Jesus, mas que ela deveria ser acompanhada por algumas cerimônias do antigo judaísmo, da antiga aliança, cerimônias de alimentação, guarda de dias sagrados ou a circuncisão. Em outras palavras, ensinavam um evangelho que combinava a salvação pela graça com o cumprimento de aspectos da lei cerimonial mosaica. A princípio, e eu quero que vocês pensem sobre isso, a princípio isso pode parecer inofensivo. Pode parecer inofensivo. Afinal, que mal há em seguir algumas boas práticas do Antigo Testamento? Que mal há nisso, gente? Que mal há em guardar algumas práticas do Antigo Testamento ao mesmo tempo que você crê no Evangelho de Cristo? Que mal há em seguir a Cristo, mas manter uma vida religiosa aparentemente pura e reta? Agora, Paulo reage com muito vigor. Paulo chama de amaldiçoados estes mestres que estavam ensinando o povo a viver dessa forma.
Paulo considera anátema, ou anátemas, estes mestres que estavam ensinando o povo a viver dessa forma. Paulo os considera perturbadores. É isso que ele diz lá no versículo 7. Vocês estão se deixando perturbar por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. O que está em jogo aqui, gente? O que está em jogo aqui e que deixou Paulo tão irado, que deixou Paulo tão enérgico e que fez ele escrever essa carta com tanta intensidade? Nas palavras de Calvino, um outro comentarista desse texto, os crentes gálatas, prestem atenção nisso, os crentes gálatas, eles estavam afastados de Cristo, não porque rejeitassem totalmente o cristianismo. Eles não estavam afastados de Cristo porque rejeitavam totalmente o cristianismo, e sim porque a corrupção da doutrina do cristianismo ocorria em tal proporção que só lhes restava um Cristo imaginário. Perceberam a sutileza do que está acontecendo aqui? Os crentes gálatas, eles não estavam afastados de Cristo, não porque eles estavam rejeitando totalmente o cristianismo e a salvação pela fé, mas porque eles tinham abraçado práticas e ensinos que não descartavam Cristo, mas tornavam ele tão distante que só lhes restava um Cristo imaginário. Mais tarde, bem mais tarde, um outro autor escreveu um livro, C.S. Lewis escreveu um livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e ele chama isso de cristianismo mais alguma coisa. Quem nunca leu esse livro, leia. E eu não vou entrar em mais detalhes, mas ele chama esse cristianismo que abraça outras práticas ao mesmo tempo de cristianismo mais alguma coisa, mas que de cristianismo não tem nada. E aí é que está o vigor da carta de Paulo aos Gálatas. A crítica de Paulo aos Gálatas não é que eles abandonaram totalmente o cristianismo, mas eles abandonaram a pureza da fé evangélica, a pureza da fé no evangelho, que está fundamentada na salvação pela graça somente. Esse é o problema dos cristãos da Galácia. Um povo que começou bem a caminhada, abraçando a salvação pela fé, baseada nos méritos de Cristo, mas estavam naquele momento buscando conciliar essa fé com outras obras salvíficas. E isso leva Cristo para longe, tão longe que, como alertou um dos comentaristas que a gente acabou de ler, restou a eles apenas um Cristo imaginário. Mais adiante, lá no capítulo 3, abra lá, capítulo 3, versículo 1, Paulo deixa a crítica ainda mais transparente. 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado o Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Ó fontianos insensatos! Quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar uma coisa a vocês. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Gente, a carta aos Gálatas, ela denuncia a nossa tentativa de salvarmos a nós mesmos. E ela vai denunciar a nossa tentativa de salvarmos a nós mesmos. Mas percebam a sutileza aqui.
na região da Galácia a coisa estava mais escancarada. Eu acho que na nossa vida a coisa é um pouco mais tácita, é um pouco mais disfarçada. Mas o ponto, e para a gente refletir aqui olhe para dentro do teu coração e reflita. Ao longo dos anos, ao longo dos dias, ao longo das semanas, quem te salvou e quem te salva? Quem te sustenta? Se os Gálatas se deixaram perverter, se os Gálatas se deixaram distrair, se deixaram perturbar, usando a palavra do texto, por falsos ensinos, esse risco existe conosco também. E muitas vezes não são falsos ensinos de mestres que nos ensinam errado, algumas vezes são. Mas muitas vezes são distorções ou ilusões do nosso próprio coração. Porque qual é a inclinação aqui, gente? A inclinação natural do nosso coração não é nos rendermos à graça somente. A inclinação do nosso coração é abraçarmos a graça de Deus, mas também aquilo que a gente pode produzir. Porque quando a gente abraça uma salvação que se dá só pela graça, mais uma vez a gente abraça favor imerecido. A gente tem que se reconhecer nesse processo como inútil. A gente tem que se reconhecer nesse processo como pecador. A gente tem que se reconhecer nesse processo como quem não tem parte nessa obra de salvação. E não é do coração humano reconhecer que ele não tem parte no processo, que ele não tem parte na obra, que ele não tem parte nos resultados. O que a carta aos Gálatas fará é denunciar essa dificuldade que a gente tem em abraçar a graça de Cristo como favor imerecido. O que a carta aos Gálatas vai denunciar é a dureza do nosso coração em abandonar os méritos próprios e abraçar pela fé a nova vida que só Cristo nos concede por meio da sua obra. Por isso, a segunda lição do sermão de hoje a primeira lição é: renda-se a essa graça escandalosa que vence o nosso pecado. A segunda lição do sermão de hoje é: renda-se tão somente a essa graça que nos alcança e transforma. Somente a graça é um dos pilares da reforma protestante, sola gratia, que vai ser um dos pilares, ou talvez o pilar fundamental da nossa série anual. A graça de Cristo nos alcança, a graça de Cristo nos transforma. Não há substitutos para essa graça, e tampouco complementos. A salvação é só pela graça, do início ao fim, e é essa salvação que a gente precisa abraçar. Pode ser que você não seja hoje tentado a seguir os cerimoniais judaicos, como uma forma de aperfeiçoar a sua salvação. Mas há outros amuletos que você pode estar abraçando ou ter abraçado pelo caminho. Outras obras que você se escora nelas para se proteger. Eu sei que é tentador buscar meios de ser seu próprio salvador, de ser salvador da sua família, de ser salvador do seu casamento, de ser salvador da sua igreja. Há muitos meios e muitas tentações da gente buscar isso. Nós somos constantemente tentados a poupar os outros das nossas falhas, a poupar a nossa igreja das nossas falhas, a supostamente não contaminar os outros com o nosso pecado. E nesse processo nós somos tentados a ocultar as nossas falhas, a fim de não causar escândalos, não abalar relacionamentos. E eu não estou dizendo para você simplesmente sair por aí contando os seus podres para qualquer um. Já refletimos aqui no ano passado sobre a necessidade da confissão dos nossos pecados. Mas o meu ponto é, gente,
Você não é salvador dessa igreja, você não é salvador da sua família, você não é salvador da sua vida, você não é salvador dos seus filhos. E você vai passar um ano inteiro ouvindo isso, porque você precisa ouvir isso. Porque se você não passar o ano inteiro ouvindo isso, amanhã você vai estar se comportando como salvador da sua família, salvador dos seus filhos, salvador da sua igreja, salvador do seu trabalho. E você não é, nem pode ser, porque a salvação é pela graça somente. A salvação é pela graça do início ao fim e pelos méritos de Cristo Jesus. Mas como eu já comentei, e comentei agora há pouco, Deus não poderia passar por cima dos pecados do povo de Israel, né? Lembra agora? Agora eu vou conectar os dois textos para a gente encerrar. Quando Deus olha para Israel e fala, Israel, como eu poderia destruí-lo? Meu coração, ele arde de compaixão por você. Mas Deus não poderia simplesmente ignorar. Agora, foi possível a Deus demonstrar amor por aquele povo, porque um dia Ele enviaria seu Filho para morrer na cruz pelos pecados do seu povo. É por isso que Deus pode olhar para pecadores com compaixão. É por isso que Deus pode olhar para pecadores e salvar esses pecadores dos seus pecados, porque um inocente morreu. E esse inocente foi Cristo Jesus. E é assim que Deus, o justo, exerce salvação. É assim que Ele perdoa pecadores, tão somente pela obra de Jesus na cruz. Você se lembra disso? Você se lembra dessa mensagem? Você lembra que é isso que faz de você um verdadeiro cristão? Ou a obra de Cristo se tornou tão distante que hoje só lhe resta um Cristo imaginário? Tem um último ponto de conexão entre esses dois livros e que está no tema da nossa série. Transformados pela graça, nova identidade, nova vida e novo povo. Tem uma coisa muito bela entre esses dois livros. Volta lá para Oséias capítulo 1. E a gente vai encerrar com isso. Oséias capítulo 1. Lembra que eu falei que Oséias tem 3 filhos com a mulher adúltera? Filhos chamados da prostituição? O terceiro filho aparece lá nos versículos 8 em diante. Olha só. Depois de desmamar Lo-ruama, segundo filho, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Onde é que isso acontece, gente? Olha lá, Gálatas 3 agora. Gálatas 3, versículos 26 em diante. Gálatas 3, versículos 26 até 29. Todos vocês, igreja, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqueles que um dia Deus falou, vocês não são meu povo, porque vocês se perderam, em Cristo são feitos novo povo. Novo povo de Deus. O objetivo, gente, dessa série anual é lembrá-lo que o Cristo real morreu por você na cruz. E que a graça dele te alcança, a graça dele me alcança.
Que assim como o Keller comentou, que essa verdade seja para você dinamite pura, uma explosão de alegria e liberdade em Cristo. A nossa oração é que essa série pulse em nossas veias espirituais e nos encha de vigor para abandonar a dureza do nosso coração e para abraçar a obra suficiente de Cristo na cruz. O contexto de Oséias era devastador, espiritualmente devastador, mas a graça de Deus era suficiente para transformar aquele povo. Deus ama seu povo e vai em busca do seu povo. O contexto de Gálatas era de enorme perigo. Eles estavam trocando a graça, a pura graça de Deus, pelas obras da lei. Mas Deus vai em busca do seu povo e chama ele a abraçar um evangelho puro e verdadeiro. Por isso que o chamado de Deus para nós esse ano é abraçarmos essa mensagem da graça e da salvação pela graça somente. Por isso que o chamado de Deus para nós hoje é nos rendermos a essa graça que vence o nosso pecado, que nos alcança e que nos transforma. Vamos orar? Senhor, a Tua graça nos alcança, a Tua graça nos transforma e a Tua graça nos perdoa. Deus, nós Te louvamos pela obra de Jesus na cruz. Nós Te louvamos pelo que Ele fez ali em nosso favor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra instituição. Não há salvação em nenhum outro no céu e na terra, a não ser em Cristo Jesus. E não há salvação e não há mérito em nenhuma outra coisa, a não ser na obra dele na cruz do Calvário. Deus, é esta obra que o Senhor nos chama nessa manhã a abraçarmos. É essa obra que o Senhor nos chama nessa manhã a nos rendermos. É a esta obra que o Senhor nos chama nessa manhã a seguirmos todos os dias da nossa vida. Deus, nós Te louvamos pela Tua graça, favor imerecido que nos alcança. E pedimos, ó Deus, que Cristo seja real para nós e não uma realidade distante. Que Cristo seja verdadeiro para nós. Que a nossa fé não seja baseada num Cristo imaginário que ficou tão distante, que já não é mais verdadeiro, que já não é mais genuíno, que já não é mais real e palpável. Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor, ao longo desse ano, alcance os nossos corações. Que a mensagem da graça de Deus preencha os nossos corações e nos dê vigor espiritual. Nos dê vigor, ó Deus, na fé, para enfrentarmos os desafios que esse ano ainda trará. Mas que essa mensagem da graça de Deus, ela esteja tão presente em nós, que a gente se defronte com o que quer que a gente venha a se defrontar, que a gente enfrente isso baseado nos méritos que há em Cristo Jesus. Obrigado a Deus pela obra dele. Te louvamos porque o Senhor não poupou o seu Filho, antes o enviou para nos salvar. Que a gente não esconda do Senhor o nosso pecado, que a gente não esconda do Senhor a nossa perdição, que a gente não esconda do Senhor a nossa sujeira, mas que a gente traga tudo isso e coloque diante do Senhor, confiando nos méritos que há na obra de Jesus. Que a gente coloque toda a nossa sujeira, toda a nossa impureza, toda a nossa imundície diante do Senhor, de forma que a gente seja transformado pela Tua graça. É a nossa oração no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Thank you.